Jesus Cristo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Santo Deus e bendito Pai, graças te damos, ó Senhor Deus. Pai querido e santo, somos muito gratos, Senhor, por estarmos aqui, muito gratos por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Pela nossa vida, pela nossa família, Senhor, principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tão grande amor demonstrado. Senhor querido, nós nessa hora entregamos essa escola bíblica nas tuas mãos, entregamos o culto que virá logo em seguida. Senhor, faça a tua obra, Pai. Confirma a tua obra. Grava a tua palavra nos nossos corações, na nossa mente. Nos ensina, Senhor, nos ajuda nessa hora. Pai querido, nós declaramos que nada somos sem Ti, Senhor. Precisamos muito da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor. Fica conosco, Senhor. Tem um pouquinho mais de paciência conosco. Insiste um pouco mais conosco, Senhor. Senhor amado, toma a frente, Senhor. Que essa escola bíblica seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Vamos abrir Romanos, amados. Romanos capítulo 10 hoje. André, é uma água para a escola bíblica ou para a pregação? É economia. Não pode tomar água. Tomar que eu não tomo. Irmãos, na aula passada, que não foi semana passada, né? Mas na aula passada nós estudamos terminamos Romanos capítulo 9, né? Precisamos de 2 aulas para estudar Romanos 9, por conta de toda aquela dificuldade que aqueles textos podem trazer, né? Ali, aquela questão da predestinação e tudo mais. Então, para que ficasse bem explicadinho, a gente optou em dividir em 2 aulas. Né? Eu creio que Romanos capítulo 10 a gente vai conseguir fazer em uma aula só, né? Não vejo assim grandes dificuldades para esse capítulo, né? Na verdade, Paulo está desenvolvendo o tema que ele começou lá em Romanos 9, né? Que eu intitulei ali em Romanos 9 de... Bom dia, irmão, graças e paz. Israel e a justiça de Deus, né? O tema da Epístola aos Romanos, de modo geral, é a justiça de Deus. Né? Onde o apóstolo Paulo precisa expor o que é a justiça humana para fazer o contraponto com a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus. Tá certo? E daí Paulo pega todo aquele bojo doutrinário, aquele bojo de ensino que ele trouxe do capítulo 1 ao capítulo 8 e mostra essa verdade aplicada para Israel, né? Ou seja, vai contar por que Israel rejeitou a Deus, né? Enfim, e para resolver aquelas questões. Será que a justificação pela fé é só para os gentios? Não. Né? Os judeus também precisam crer, né? Se eles não creem em Jesus, eles também estão igualmente condenados, tanto gregos quanto judeus, quanto gregos, quanto, enfim, de todas as nações, né? Deus não faz acepção de pessoas. E essa expressão, quando a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, é justamente dizendo que para Deus não existe judeu e grego. Deus criou o ser humano, né? Então, esse desenvolvimento agora no capítulo 10 é muito importante, né? Ele vai preparar a gente para entrar no capítulo 11, onde ele vai tratar do futuro de Israel, ou seja, será que Deus se esqueceu de Israel? Será que Deus não vai
simplesmente Deus substituiu Israel pela igreja, acabou Israel, Deus não tem mais nada com Israel. Não. Nós vamos ver no capítulo 11 que Deus tem um trato com Israel. Deus está trabalhando Israel, como o oleiro faz com o barro, né? Deus está trabalhando com Israel e no momento certo o Senhor vai se manifestar de uma maneira grandiosa em Israel, para a nação de Israel, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Hoje nós vamos ver mais alguns detalhes aqui desse desenvolvimento da justiça de Deus para com Israel, tá? Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui acerca de Israel não é só para Israel, também é para a igreja. Não é só para Israel, né? Como a gente acabou de dizer, o tema justiça de Deus é tanto para judeus quanto para gentios. Amém? Então vamos começar aqui então, irmãos. No papel que eu imprimi para vocês aí tem o texto na esquerda, né, e ao lado algumas notas. Tá? Nós não vamos ler todas as notas, enfim. Né? Isso daqui fica, as notas, a maior parte das notas fica para você em casa dar uma olhadinha, né, para acrescentar o ensino aí, tá? Claro que algumas coisas a gente vai falar do que está na nota aqui, mas é bom depois em casa você ler com mais cuidado. Vai acrescentar no estudo aí. Capítulo 10, verso 1 de Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E olha só, irmãos, como o apóstolo Paulo tinha autoridade para dizer essa frase aí, né? Quer dizer, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Que era o que o próprio apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso, né? Antes de ser chamado de Paulo, né? Ele era mais conhecido pelo nome dele hebraico, Shaul, né? Saulo. E depois se permitiu ser chamado de Paulo, que é o mesmo nome, só que grego, né? E ele tinha esse zelo, né? Ele como fariseu, ele mesmo fala que ele era fariseu de fariseus, né? No que diz respeito à lei, ele era irrepreensível, ele era uma pessoa de autoridade no povo, ele era uma pessoa que era como uma referência, né? Um dos principais ali dos fariseus, né? E então, quer dizer, esse zelo que eles tinham e têm com a palavra de Deus, com o próprio Deus, isso não passa despercebido por Deus. Deus considera essas coisas. Só que tem essa observação aqui, mas não com entendimento. E que entendimento é esse que ele está falando? Né? Eles não entendem a essência da lei, eles observam a lei e tentam cumprir a lei, mas não entendem a essência da lei. E é o que ele vai falar aqui no capítulo 10, né? Talvez até nomeie esse estudo de hoje para a essência da lei, né? Acho que pode até ser isso, a essência da lei, porque é bem isso que Paulo está falando aqui, ele vai dizer, vocês vão ver aqui no verso 4, vai ficar bem claro isso, tá? Porque a lei não é simplesmente um compêndio, um conjunto de ordenanças, né? A lei, ela tem uma finalidade, e a finalidade dela é apontar para Cristo, né? A lei, ela serviu de aio, né? O que é aio? Aio é tutor. A lei serviu de tutor para nos guiar, para nos conduzir, tanto a nação de Israel como os gentios também, né? Conduzir as pessoas a Cristo, apontar para Cristo. E ele vai mostrar de que maneira é isso, que maneira se deu isso. Nós já vimos isso no capítulo 1 de Romanos, já vimos alguns detalhes no capítulo 3, capítulo 4, enfim. Né? Mas aqui ele vai mostrar a aplicação prática ali para com Israel, né? Esse entendimento, então, é o entendimento do Filho de Deus, né? É o conhecimento do Filho de Deus, tá? Eu até coloquei um versículo bem interessante aqui, deixa eu ver aqui. Aqui ó, na observação B, aqui, o conhecimento de Cristo, ou seja, olhar para Cristo e buscá-lo de todo o coração. Este é o verdadeiro conhecimento, né?
Daí tem um versículo aí, João 17:3, depois vocês podem dar uma olhada em casa, tá? Mas é o versículo que mostra que o verdadeiro conhecimento é conhecer a Deus e a Cristo, a quem Deus enviou. Esse é o verdadeiro conhecimento, tá certo? Ou entendimento. No verso 3 agora. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Tá vendo? Paulo ele não mudou de assunto aqui, irmãos. Aquilo que ele estava falando no capítulo 9, eu mostrei para vocês ali, que Paulo não parou de falar da justiça de Deus, da justificação pela fé, e de repente ele mudou de ideia assim, no assunto e começou a falar de predestinação, como se Paulo fosse calvinista, né? Não! Isso não aconteceu no capítulo 9 e a prova disso também está no capítulo 10, que ele continua falando do assunto, ele não fugiu do assunto. O assunto é a justiça de Deus versus justiça humana, tá? E o que acontece? O homem rejeita a justiça de Deus, por quê? Porque ele busca estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, se justificar diante de Deus com as suas boas obras, com os seus bons atos, né? Ou seja, vocês vão ver mais pra frente ali, é o homem tentando agradar a Deus, irmãos. Isso é a maior loucura que existe. O homem por si só, sabe? Ele achar que tem algo bom nele. Se você quer agradar a Deus com o que você é porque você acha que tem algo bom em você que pode impressionar a Deus, compreende? É sério isso, irmãos. Parece até estranho, né? Você vê um pastor falar disso, né? Porque tanto se fala de obedecer a Deus e eu digo para vocês que nós devemos obedecer a Deus. Mas não com o intuito de achar que estamos agradando a Deus. Nós não estamos agradando a Deus tentando obedecê-lo. Né? Nós estamos agradando a Deus se estivermos em Cristo. E Cristo que obedeceu à lei, que obedeceu ao Pai dele, entende? A vida de Cristo que está em nós, essa vida sim vai produzir a verdadeira obediência que essa agrada a Deus. Compreende a diferença? Agora eu mesmo, Antônio, querer achar que vou impressionar a Deus com as minhas boas obras, com a minha obediência, com o meu zelo. Entende o assunto aqui? Né? Tem alguns irmãos que fazem aquela diferença, né? Eu respeito, até tem algum sentido em alguns pontos ali, né? De diferenciar o que é obras e obras da lei, né? Fala, não, obras é uma coisa, obras da lei é outra. Eu digo para vocês que na verdade a essência é a mesma. Tá? Obras não significa só nossas boas obras que nós podemos fazer. E obra da lei não significa somente você observar a lei e tentar cumprir, né? Porque na verdade é a mesma coisa, irmãos. As obras que agradam a Deus são as obras que Ele estabeleceu lá desde o começo, que Ele falou que nós deveríamos andar nessas boas obras. Porém, o que o Senhor está nos mostrando aqui, na Epístola aos Romanos, não está o próprio apóstolo Paulo fala que o problema não está na lei. O problema está em nós que não conseguimos obedecer à lei. E não podemos obedecer à lei por causa do pecado. O pecado nos impede de obedecer à lei. Pelo menos na sua plenitude, naquela essência que Cristo obedeceu. Nós não vamos chegar nesse nível por nós mesmos, irmãos. Ainda que sejamos pessoas religiosas, zelosas, entende? Mas no nível que é exigido, é impossível para nós, é impossível. Nós já mostramos isso nas aulas passadas. Né? Olha o 3, agora ele vai colocar a cereja do bolo aqui, né? No verso 4, desculpa. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A gente tem que tomar cuidado aqui, irmãos, para não ser leviano o contexto. Quando ele fala assim, o fim da lei, não significa que Deus pegou a lei e rasgou a lei. Falou, não, agora não tem mais lei, a lei não existe mais, né? Então veio Cristo, então podemos rasgar a lei. Ou seja, podemos desobedecer a lei à vontade, podemos pecar, né? Infelizmente tem alguns que ensinam isso também, que é um outro extremo terrível, irmãos. É um outro extremo. Tem o extremo dos zelosos demais, né? Aqueles que são zelosos, só que zelosos na carne. E tem o extremo daqueles que são displicentes demais, que, sabe, tá tudo debaixo da graça, então eu posso pecar, eu posso viver de uma maneira mundana, eu posso viver do jeito que eu quero. Eu sou livre em Cristo, então eu sou livre para pecar também. É isso que está falando a palavra?
Não. Não é isso que está falando a palavra. O que está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo é que a finalidade, esse fim aí, se você olhar no grego, você vai ver. A finalidade da lei é Cristo. Tem traduções, se não me falha a memória, até a Bíblia Jerusalém, que é uma tradução católica muito boa, ela traduz como finalidade, essa palavra aqui. Lá está escrito assim, a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, qual a finalidade da lei? Como um aio, como um tutor, como um professor te conduzir a Cristo. E que maneira que ela faz isso? Te dando um espelho. Ela mostra para você que você não tem condições, que a sua justiça está furada. A sua própria justiça está furada, ela não vai te levar a Deus. Que você precisa de uma outra justiça que não é a sua. Que é a justiça que vem de Deus. Então esse é o objetivo da lei, ela te conduz a Cristo. Ela vai te apontar a Cristo. Né? Pela lei, como diz o apóstolo Paulo, pela lei vem o conhecimento do pecado. O 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Né? Essa citação aqui é Levíticos capítulo 18, versos 5 e 6. Tá ali na observação também, nas notas ali, né? Então Moisés fala isso, ele fala assim, olha... Só que ali você lendo o contexto de Levíticos, dá a impressão que Deus está mandando, você fala assim, olha, cumpra a lei para você viver por ela, né? Quando na verdade o que Deus estava ensinando é o que o apóstolo Paulo aqui está mostrando agora, está trazendo a realidade desse texto para nós. Que é o que? É mostrando a nossa incapacidade de obedecer a lei nesse nível, para a vida, entende? Obedecer para a vida, somente Cristo, irmão. Somente Cristo tem essa capacidade de obedecer. Não para ele, Cristo não obedeceu para ele ter a vida eterna. É porque ele é a vida eterna que ele obedece a lei. Compreende a ideia? O Cristo, ele é a vida eterna. Né? A palavra de Deus lá em João mesmo vai dizer que este é a vida eterna. Né? Cristo é a vida. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida é uma pessoa, irmãos. A vida eterna é uma pessoa. Então essa vida eterna, é impossível que essa vida eterna descumpra a lei de Deus. Porque ele é a própria vida. Verso 6, mas a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Irmãos, é difícil esses dois versículos, né? Bem difícil. O que o apóstolo quer dizer com isso? Né? Olha só. É difícil, mas dá para entender, irmãos. Olha só. Os judeus, eles tinham uma expectativa do Messias. Ou seja, quando fala trazer a Cristo, é trazer o Messias. Trazer aquele que é o prometido, né? O ungido. Então eles acreditavam que por causa desse zelo, iria comover tanto a Deus. Iria falar assim, nossa, que povo obediente. Olha, estou comovido aqui. Nossa, a nação de Israel, olha o zelo que eles têm aqui comigo e tal. Então eu vou mandar o Messias. Agora chegou a hora de eu enviar o Davi que eu tinha prometido lá para eles. Esse que vai governar para sempre. Que vai tirar Israel do jugo dos romanos, né? Então, isso iria comover a Deus a enviar a Cristo. É o que ele está falando aqui, ó. Né? Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração. Ou seja, não fale isso. Não fale que você vai comover a Deus a ponto de Deus enviar o Messias porque vocês são bonzinhos. Porque vocês comoveram ele, né? Mas olha o 7. Aí, a mesma maneira que ele faz uma advertência para Israel, tem uma advertência para nós também. Nós que eu digo, os gentios, irmãos. Que é o próximo versículo. Tá vendo? Então, a primeira advertência para Israel. Falou, olha Israel, vocês não trouxeram a Cristo porque vocês são bonzinhos. Vocês trouxeram... Cristo veio porque vocês são maus, porque vocês pecaram. Porque vocês precisam dele, sem eles vocês estão perdidos. E agora vai falar para os gentios também, ó, aqueles gentios e judeus, claro, mas os gentios, né, a igreja é composta pela maioria de gentios, né, que creram no Senhor. Tem uma advertência para os que creram também. E olha lá, para não perder essa justiça, irmão, para não perder essa realidade da justiça. Ou, o 7, ou,
Quem descerá ao abismo, isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Como assim? A palavra diz que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou, e quem que trouxe ele dos mortos? Deus, o Pai trouxe ele dos mortos. Ou seja, é o poder de Deus que trouxe a Cristo dos mortos. E por que é uma advertência para nós? Porque nós cremos na morte, na ressurreição do Senhor, não é assim? Então, ou seja, é para cristãos isso aqui. Só que nós estamos querendo achar que vamos alcançar a ressurreição dos mortos, nós, pelos nossos próprios esforços. Compreende? Ou seja, ressuscitar com Cristo. Entende? Mas não. Irmão, nós vamos ver, e eu espero que isso seja a grande mensagem da Epístola aos Romanos, que tudo é por graça. Tudo. Irmãos, eu não estou ignorando as obras, não estou dizendo que não existem as obras, que nós não devemos fazer boas obras. O que eu estou querendo dizer é que até as nossas boas obras, se é que elas existem ou vão existir, até as boas obras, tudo é graça de Deus. Amém? Tudo é graça, tudo é por graça, irmãos. É Ele em nós. O verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha só que importante isso, irmãos. O que ele está querendo dizer? Ele fala assim, não diga que você vai trazer a Cristo, nem que você vai ressuscitar ele dos mortos, né? Que você pode fazer isso por você mesmo. Mas ele fala, mas diz, ou seja, então a gente tem que, qual que é a nossa função, vamos dizer assim, né? Nesse texto aqui, qual que é a nossa parte nesse texto? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Tá vendo? Então nossa função é o quê? É crer no coração, receber a Cristo no coração, receber a sua palavra, o evangelho que pode nos salvar, o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus, e com nossa boca confessarmos, darmos testemunho daquilo que aconteceu dentro de nós. Isso é o que nós devemos e podemos e devemos fazer, né? E daí ele fala no verso 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá vendo? Não fui eu que trouxe a Cristo, mas com a minha boca, mas eu creio no meu coração que Ele veio. Bom dia. Bom dia, amado. Bom dia. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Graça e paz. Com o meu coração eu criei e com a minha boca eu confessei, né? Eu confessei o quê? Que Cristo ressuscitou dos mortos. Nós estamos estudando capítulo 10 de Romanos, irmão. Capítulo 10 de Romanos. Pode dar um para ele, né? Aqui, irmão. Aqui tem umas anotações do lado. Obrigado. Bom dia, irmão Antônio. Graça e paz. Tem mais um? Será que dá para dividir mais um? Fica 2 pro... Aí fica de 2 em 2 aí. Amém. Nós não podemos trazer a Cristo, né? Ou seja, o nosso próprio mérito, nós não trouxemos a Cristo, mas nós podemos crer nele com o coração. Nós não ressuscitamos dos mortos e muito menos a nós mesmos, né? Mas nós podemos confessar que ele ressuscitou dos mortos. Está entendendo aqui o sentido? Ou seja, não foi obra nossa, irmãos, é obra de Deus. Sempre é bom frisar isso. Isso é obra de Deus, irmãos. A salvação não é assim, Deus faz uma parte e você faz outra. Isso não é salvação, irmãos. Ah, mas eu tenho minha parte. Não, você não tem sua parte na salvação. A salvação, quando Jesus morreu, antes dele morrer, ele falou, tetelestai.
Está consumado. Ou ele poderia ter falado assim, não, eu fiz a minha parte, agora vocês fazem a sua. Não. Não foi isso que ele falou. Ele falou, tetelestai, está consumado. E aí ele rendeu o Espírito, entregou ao Pai. E confiou tudo ao Pai. Então é uma obra de Deus, irmãos. De Deus. Aleluia. Né? A única coisa que nós podemos e devemos fazer, irmãos, é o que ele diz lá. Mas o que diz a palavra está junto de ti no teu coração. Pega essa palavra, irmão, que você recebeu do Senhor, que você tem recebido, e permita Deus gravar essa palavra no teu coração, entende? Se aproprie dela para a sua vida. Essa realidade que você está recebendo aqui, receba ela no teu interior. E confesse com a tua boca, né, como testemunho vivo daquilo que Deus fez dentro de você. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. Porque a Escritura diz, o verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Aquilo que a gente falou, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama tanto o judeu quanto o gentil, quanto nós que não somos judeus de carne, né? Nós não viemos da descendência de Abraão pela carne, mas nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé, porque cremos no Senhor. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está vendo o assunto da pregação aqui? Quer dizer, o Senhor nos chamando a atenção, irmãos, que essa é uma parte que cabe a nós sim. Não para a nossa salvação, irmãos. Não para a nossa salvação, mas para que essa vida que está dentro de nós flua, que ela saia. Compreende a ideia? Então é necessário que preguemos o Evangelho. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Em algumas traduções diz boas novas, né? Que anunciam as boas novas. Essas coisas boas, ou coisas novas, ou boas novas, fala do Evangelho. Novas e boas coisas. Paulo está citando aqui Isaías, está citando uma série de textos aqui do Antigo Testamento, tá bom? E ele já está mostrando que a salvação, que Deus já está mostrando desde lá atrás, né? Como a gente já viu em outras aulas, que a salvação viria como que viria a salvação? Como que ela seria posta a salvação para nós? Que seria mediante a pregação do Evangelho. E ao crermos e ao recebermos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então nós recebemos a justiça de Deus, que é imputada por fé, e não por mérito. E não por obras, para que ninguém se glorie. Nós paramos no verso 16 agora, né? Nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Existe a obediência da lei. E a obediência da lei é o quê? Obedecer uma série de normas. Não faça isso, não faça aquilo outro, né? Uma série de normas. Mas nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça, como nós lemos nos versos anteriores, lá no capítulo anterior. Tá certo? Nós estamos debaixo da graça. Isso significa que não temos que obedecer? Temos, está aqui, ó. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, a obediência que Deus espera é primeiramente ouvir a sua palavra, dar ouvido à sua palavra e obedecer e crer. É a obediência da fé. A obediência da fé é o que? É crer. Né? Lembra lá em João, no capítulo 6, se não me engano, verso 29, por ali. É por ali, não estou bem certo, 29 a 32, é por ali. Que muitas pessoas vieram perguntar para Jesus assim, o que nós devemos fazer para fazer as obras de Deus? Eles queriam fazer obras para Deus, né? O que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus? Aí Jesus dá uma resposta
maravilhosa. Ele fala assim, a obra de Deus é esta. A obra, uma, eles perguntam as obras, no plural. E Jesus responde, a obra de Deus é esta, é uma, é esta. Que creiais naquele que Deus enviou. Jesus Cristo. Que creiais, irmãos. Que você pode obedecer fora dessa realidade, irmão. Não existe obediência nenhuma fora dessa realidade. Não existe. Qualquer obediência fora dessa verdade é um insulto contra Deus. É como se você quisesse colocar a sua justiça e eu colocar a minha justiça acima da justiça de Deus. Querer chegar diante de Deus e achar que posso ser salvo por algo de bom que eu tenha feito na vida. Irmãos, isso é loucura. Isso é loucura. Por ejemplo, los santos y la idolatría, a él no le gusta eso. Uhum. Yo vengo de la iglesia católica y hermanos que tengo, hermanos míos de sangre son santeros y eso. Uhum. Y yo a mí nunca me gustó eso, ¿no? Pero eso el Señor lo repugna. No le gusta la idolatría y la imagen. Sim, sim. Eso más o menos lo que usted está hablando. É verdade. Amém, irmão. Glória a Deus. Ó, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá vendo? 18. Digo, porém, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, irmão, ninguém tem desculpa. Ninguém vai chegar diante de Deus e se desculpar lá e falar, mas eu não tinha ouvido, Será? 19. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ou seja, gente insensata aqui, irmão, somos nós, gentios, na carne, né? Gentios na carne. Né? Aqueles que a palavra diz que nem era povo, porém agora chamado, dentro da nova aliança, é chamado de povo de Deus. Oh, glória a Deus. Né? Nem era considerado, irmãos. Hoje na pregação, se o Senhor permitir, nós vamos ver um pouquinho disso. Né? Sobre um samaritano que agradeceu ao Senhor. Né? Um samaritano. Verso 20. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Ou seja, irmãos, a verdade é essa, nós não estávamos buscando a Deus. Ele é que nos alcançou. Ele é que nos alcançou. A única coisa que nós fizemos um dia na nossa vida, irmão, foi não resistir a esse chamado, só isso. Nós só demos ouvido ao chamado, mas fora isso, irmão, não fizemos nada. É Ele que fez tudo. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui já Paulo já fazendo aquela introdução do capítulo 11, que semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver, né? Mostrando não só a desobediência de Israel, mas como Deus foi misericordioso com Israel e ainda vai ser, mais ainda, misericordioso com a nação de Israel. Deus ainda tem algo para fazer com a nação de Israel. Algo maravilhoso, irmãos. Que infelizmente, na sua grande maioria, não totalidade, mas na sua grande maioria da igreja brasileira e mundial, ignora esses capítulos e essas passagens sobre Israel, né? Não entender o que Deus fez com Israel e o que Deus vai fazer ainda com Israel é perder algo muito precioso do próprio caráter de Deus. Do próprio caráter de Deus. Como Deus trata com situações e como Deus pensa, como os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o nosso. Né? Muito mais. Assim como a justiça dele é muito mais alta que a nossa, muito superior à nossa. E por isso nessa justiça é que confiamos. Aleluia. Amados, sobrou um pouquinho de tempo aqui. Deixa eu ver se eu faço algumas observações aqui importantes. Deixa eu ver se eu não esqueci algo realmente relevante aqui para... Tem algumas
Tem algumas observações aqui, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas, no capítulo 2. Como eu já expliquei para os irmãos, a epístola aos Romanos, aqui Gálatas 2, isso aqui. A epístola aos Romanos, né, é como se fosse uma vacina, né? É uma vacina para não cair no pecado que os Gálatas estavam caindo, né? Paulo, olhando todo o cenário da época, né, que falsos irmãos estavam infiltrados no meio do povo de Deus, no meio da igreja, existia o risco dos falsos irmãos, aqueles que não tinham crido em Cristo, mas que estavam infiltrados para trazer discórdia, para corroer a igreja de dentro para fora, né? Para trazer heresias, para trazer divisões, para trazer problemas, pessoas que não creram de fato no Senhor. E tinham também aqueles que tinham crido e tinham retrocedido, voltado ao judaísmo, tá certo? E estavam ensinando isso aos gentios, né? Que a salvação era pela prática da lei, pela observância da lei, pela obediência à lei, que as pessoas deveriam fazer todos os ritos da lei, circuncisão, todas as ordenanças da lei, circuncisão, prática de festas, guarda de dias, enfim, todo aquele bojo da lei, não só dos 10 mandamentos, mas todo o bojo da lei, né? Toda aquela a ritualística da lei, né? Do templo e tudo mais, né? E estava ensinando isso aos gentios. No capítulo 2, Gálatas 2,16, nós vamos ler. Então, Romanos, o apóstolo Paulo expõe a doutrina para que os romanos ou não entrem nisso, ou se já entraram, alguns começaram a entrar nisso, se apercebam do seu erro. Entende? Como ele não conhecia muitos romanos, ele conhecia apenas algumas pessoas, ainda nessa época que ele escreveu, né? Ele conhecia porque encontrava nos lugares, nas outras igrejas, ele encontrava um, encontrava outro, ia conhecendo, alguns ele até pregou o evangelho, mas ele não tinha contato, assim, até então ele ainda não tinha ido a Roma, né? Ele tinha o desejo de ir a Roma, ele sabia que tinha muitos cristãos em Roma, mas ele ainda não conhecia a grande maioria dos cristãos de Roma. Então ele escreve a doutrina para os irmãos lá, né? E para os Gálatas não, é o mesmo assunto doutrinário, a salvação pela fé, a justificação pela fé, porém, aos Gálatas, que ele conhecia bem, que é uma igreja que ele plantou, vamos dizer assim, né? Conhecia muito bem os irmãos, e ele tinha já recebido notícias do que estava acontecendo nos Gálatas, que os Gálatas já estavam num processo avançado, né? De judaísmo, né? Já tinham saído já da liberdade de Cristo, já estavam totalmente enfiados no doutrinas judaizantes, né? Aquela mescla, né? de evangelho e lei, que é um absurdo, irmãos. Evangelho e lei é um absurdo. Ou você vive na graça ou você vive na lei. Você não pode viver um pouco lá, um pouco cá, né? É um absurdo isso. Então, a epístola aos Gálatas é o mesmo assunto, porém, aplicação prática. Ou seja, pegando a doutrina e tratando um caso específico ali. Compreende? Então, Romanos é vacina, Gálatas é remédio. Compreende a diferença? Remédio é para tratar uma doença que já está instalada. Vacina é para prevenir. Então, Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O verso 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores.
porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto, mas para a lei, para viver para Deus. Agora esse verso aqui muito conhecido, né? O verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. O que ele está dizendo aqui? Se a justiça vem pelo fato de você obedecer à lei, Cristo não precisava ter vindo, era só você obedecer. Compreende? Cristo não precisava vir aqui só para dizer o que os profetas já tinham dito, o que João Batista estava dizendo. Não precisava. Para que ele viria? Tudo que Cristo disse já foi dito no passado. É claro que ele traz aquela revelação do vinho novo, né, irmãos? Aquela revelação do Espírito Santo, traz aquele frescor, né? O Cristo olha para o Antigo Testamento trazendo toda aquela clareza, aquela vida mesmo, né? Mas a verdade é que na letra já foi dito lá atrás, né? Cristo tomou esse cuidado, ele não trouxe nada assim de novidade no sentido até, vamos dizer, doutrinário. Né? Pelo contrário, né? Ele falou, não, eu não vim para aniquilar a lei, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Né? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não vão de passar. Tudo que foi dito lá no passado, irmãos, está aí como testemunho, entende? Só que, qual que é a grande revelação que Cristo trouxe então? É que tudo que foi dito lá atrás apontava para uma pessoa. Compreende? O Evangelho, irmãos, isso é muito sério que eu vou dizer. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas. Não é um grupo de doutrinas, um bojo doutrinário. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, a revelação de uma pessoa. Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo. Por isso que Isaías disse, né, profeticamente ele falou assim, olhai para mim, todas as nações, vós de todas as nações, e sede salvos, olhai para mim. Isso é o Evangelho, irmãos. Olhar para Ele e ser salvo por Ele. É muito além de simplesmente tentar obedecer ou não a algo. Compreende? Na realidade do Evangelho. Isso é o Evangelho, irmãos. Uma pessoa. Pessoa do nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em Gálatas e fala também em Romanos. Né? Só que o Romanos ele fala com mais detalhes. Ele olha cada aspecto, cada detalhezinho ali, né? Que aos Gálatas ele pega e traz como um remédio. Remédio amargo, mas necessário ali para os Gálatas, né? A Epístola aos Gálatas começa no capítulo 1 e capítulo 3, né? Ele chega a repetir isso. No capítulo 3 ele diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Cristo Jesus Cristo, foi já representando como crucificado? Se queres saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está vendo? Vocês receberam o Espírito de Deus por quê? Porque vocês eram bonzinhos e obedientes? Aí Deus se comoveu e falou, nossa, quanto filho bonzinho que eu tenho, vou mandar meu Espírito. Ou vocês receberam pela pregação do Evangelho? Ou seja, a pessoa de Cristo, vocês olharam para Cristo, Cristo crucificado. Vocês creram no que Cristo fez na cruz. Creram na ressurreição, que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Compreende, irmãos? Como isso é sério? Essa é a base da nossa fé, irmãos. Nós não podemos nunca perder isso de vista. Se nós perdermos essa verdade de vista, nós vamos nos pegar como fariseus. Tentando comover a Deus com as nossas boas obras e se esquecendo da essência do Evangelho, que é uma pessoa, que é Cristo. Agora, quando nós olhamos para Ele, nós, por mais que
estejamos assim, imersos na sua obra, sabe? Amando a Deus, amando o próximo, servindo ao próximo, né? Cuidando dos necessitados, cuidando da família, sabe? Amando até aqueles que nos perseguem. Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Tudo isso tem... Aliás, nós temos que obedecer essas coisas. É agradável a Deus que observemos e obedecemos essas coisas, porém pela motivação correta. Porque quando aquele que tem Cristo, aquele que olha para Cristo, ele vai falar assim: miserável homem que sou. Por mais que ele esteja imerso nas boas obras, irmão, ele vai falar: miserável homem que sou. Porque ele vai, a hora que ele olhar para Cristo, ele vai falar: não fiz nada, eu não sou nada. Quem sou eu perto de Cristo? Entende? Nas parábolas, Jesus fala assim, né, dos servos ali, ele fala assim, a parábola dos talentos mesmo, né? Jesus fala assim, deu tantos talentos para um, para outro, né? 2, 5. 1, 2 e 5, né? 1, 2 e 5. E daí ele vai lá e multiplica, né? Dobra seus talentos e tal. Quando o Senhor volta e vai prestar conta com o servo, ele fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, fiel no pouco. Compreende isso, irmão? Mesmo aquele que tinha 5 virou 10, e 10 é número de totalidade. Ou seja, teoricamente ele obedeceu tudo a Deus, ele foi fiel em tudo a Deus, ele creu no Senhor Jesus Cristo, e daquele momento para frente ele foi fiel a Deus, ele obedeceu, ele se esforçou na graça. Existe o esforço da graça, sim, né? Ele se esforçou na graça. Aí o Senhor vai olhar para aquilo que ele fez e falar: foste fiel no pouco. Tudo que você fizer, irmão, Deus vai olhar e vai falar: é pouco. É pouco. Mas nesse pouco nós temos que ser fiel. Temos que aprender a ser fiel. Que nem aquela situação, né, que Jesus, quando volta também lá em Mateus 25, né, que Jesus fala assim: eu estava enfermo, foste me visitar, né, eu estava nu e me vestiste, eu estava, né, enfermo, eu estava preso e foste me visitar na prisão, né. Ele falou assim: mas Senhor, quando que o Senhor estava nessa situação toda aí e eu fiz essas coisas? Não me lembro que eu fiz isso. Ele falou: quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Vinde, entre para o reino que você está preparado. Tá vendo? Mas a pessoa vai se surpreender, falando: Senhor, mas quando que eu fiz isso? Eu não fiz isso para ti, Senhor. Tá vendo? Esse é o espírito daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, porque ele não vai se vangloriar, ele não vai falar: olha, Deus tem que me salvar porque eu fiz coisas maravilhosas. Compreende a diferença? Agora aqueles que se gloriam vão falar: ah, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque em verdade vos digo que não vos conheço. Hipócrita, você se vangloria aí nas suas obras, nos seus feitos, usou até o meu nome, mas você não me conhece, você não sabe o espírito que eu sou, você não me conhece. Amém, irmãos? Glória a Deus.